de fato, uma análise que eu faço, e essa análise não é só eu que não é só eu que faço, mas muitos pastores. Quando eu falo muitos pastores, eu falo pastores sérios, dos que eu conheço, que são sérios. A maioria deles dizem que o povo tem dificuldade com a autoridade bíblica, de aceitar a autoridade bíblica na sua vida. E quando se trata de aconselhamento, essa dificuldade aumenta mais um pouco ainda. As pessoas, elas estão acostumadas a procurar terapias, psicólogos, e aí vai. Bom, isso é lamentável. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês que têm dificuldade com a autoridade da Bíblia, que é o nosso manual de prática, de fé e de prática, de teoria e prática, de doutrina e prática. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Eu queria que vocês respondessem do outro lado. A primeira pergunta é: como os profetas do Antigo Testamento eles cuidavam dessas situações que envolviam problemas, não somente do relacionamento do povo com Deus, mas o relacionamento do povo com o povo, as questões horizontais. Como é que eles resolviam isso? Eu acho que a Bíblia, não tenho certeza, a Bíblia tem critérios. A partir da lei, do decálogo, a gente tem ali duas conexões, uma vertical e uma horizontal, que era fundamental no ensino. Segunda pergunta que eu queria fazer para vocês: como os apóstolos do Novo Testamento, eles instruíam o povo, de modo geral, se atentando para as bases doutrinárias da ressurreição e também das consequências das doutrinas da graça na vida do povo, as consequências no tocante à vida dessas pessoas, conjugal, profissional, enfim, as consequências da vida do justo, do justificado em Cristo. Como é que isso era tratado? Olha, quando a gente olha Romanos, a gente vê muito bem que a base da justificação pela fé, nos capítulos, nos 11 primeiros capítulos, por exemplo, são trabalhados com desdobramentos práticos a partir do capítulo 12 ao 16. A terceira pergunta que eu queria fazer para você que tem dificuldade com a autoridade bíblica: como muitos pastores, eu digo os sérios, tá? Não coloque aí os que têm dificuldade também com a Bíblia. Como muitos pastores na história da igreja, a partir da patrística, passando pela reforma, o pós-reforma, pós-modernidade, como esses pastores mais sérios, eles aconselham o povo de Deus, tanto no sentido de reforçar as bases, os fundamentos do cristianismo, e no sentido de conectar esses fundamentos no dia a dia delas. Bom, nós temos aí situações que nos ensinam que é muito, muito complexo quando a gente vê pessoas que negam a autoridade da Bíblia. Como se movimentos atuais de terapia fossem a grande descoberta da história da humanidade, que realmente pode mudar a vida das pessoas. João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A gente trabalhou aqui em outros momentos, 2 de Timóteo 3,16, sobre a autoridade das Escrituras em toda a dimensão da nossa história, da nossa vida. Gente, a palavra de Deus, essa palavra de Deus escrita,
encarnada na figura de Jesus Cristo e pregada, essa palavra é poderosa para mostrar para o homem que ele está condenado eternamente e para mostrar para ele também que somente Cristo pode justificá-lo. E essa palavra também é poderosa para santificar esse homem. Essa palavra é poderosa para fazer com que esse homem se torne a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. Essa palavra é poderosa para fazer com que o homem cotidianamente se torne mais parecido com Jesus Cristo. E para que Deus finalmente seja glorificado. Por que você tem dificuldade com a autoridade da Bíblia? Eu não entendo isso. Será que você descobriu a roda? Não. E antes desses movimentos de terapia, como é que as pessoas faziam? Esses grupos citados, os profetas, os apóstolos, os pastores na história da igreja, como é que eles cuidavam das pessoas? Quer dizer que a eficácia vem agora? Isso é incoerente. Estou tratando disso porque nós precisamos trabalhar mais e mais a autoridade da palavra de Deus. Mas nesse ambiente pós-moderno, que as pessoas naturalmente vão buscar sentido da vida, sentido na existência, a partir das suas próprias narrativas, e narrativas maiores, como é o próprio cristianismo, a própria palavra de Deus, se tornarão suspeitas, ficará suspeito para elas. Será visto sempre com reservas. Eu creio que nós precisamos retornar à autoridade da palavra de Deus. Essa palavra que é revelada plenamente na figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A exata expressão do ser de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, e me abençoe para que a gente não ceda a essas tentações. E essa tentação ela é de todos os tempos. Não é só da pós-modernidade. Fique com Deus. Tchau, tchau.